Olá, vencedores! Aqui é o professor Fanuel Santos, da Zoe Mentoria, e disponibilizando gratuitamente para você uma aula sobre as perseguições no cristianismo. Tudo bem? Se não for pedir demais, amigão, deixa o seu like e compartilhe com os seus amigos. E, é claro, assine o nosso canal, que por aqui você vai ter sempre conteúdo de teologia gratuito e de qualidade. Comigo aí, ao longo dos primeiros séculos da igreja, foram vários os momentos em que o caminho sofreu perseguição por parte de outros grupos por sua mera existência. Não se esqueça que o cristianismo, lá no primeiro século, ele era chamado de caminho. Atos capítulo 9 vai dizer acerca disso. Atos capítulo 24 também vai dizer acerca disso, né? O apóstolo Paulo diz que ele perseguia o caminho, aqueles que faziam parte da seita do caminho. Então, essa perseguição, senhores, deu-se em duas esferas. Deu na esfera religiosa, por parte dos judeus, e na esfera política, por parte de Roma. Preste bem atenção. Quando nós estudamos os dias do Novo Testamento, estudamos também o surgimento da igreja, nós consideramos o fato que, nessa época, Israel era uma nação vassala de Roma. E por ser uma nação vassala, os elementos inerentes a um Estado, que é soberania, povo e um sistema vinculante de leis, isso estava alterado. Por quê? Porque a lei emanava de Roma. Beleza? Israel, a nação de Israel, tinha uma certa liberdade religiosa, ela tinha uma certa liberdade de culto. O cristianismo, a princípio, por ser confundido com uma seita judaica, naturalmente ele não sofreu perseguição. Mas isso, com o tempo, vai alterar quando o cristianismo, de fato, se torna uma religião independente de Roma, beleza? Então, mas a princípio, eu tenho duas perseguições: a perseguição de ordem política e a perseguição de ordem religiosa. De ordem religiosa, desencadeada pelos judeus, uma vez que, para esses, o cristianismo era uma deturpação. Melhor dizer, era uma heresia da ortodoxia judaica. Tudo bem? Porém, senhores, antes do ano de 250, a perseguição ela era predominantemente local, esporádica e produto de ação popular. Geralmente, a gente pensa que a perseguição sempre foi universal, e não é bem assim. Por vezes, a perseguição era tão somente em uma cidade, na outra cidade eles estavam tendo liberdade de culto. E muitas às vezes, né, até porque influenciado por pregações, por ministrações, e eu digo sempre que a teologia no Brasil ela é influenciada demais pelo púlpito, por isso que o púlpito é coisa séria, porque quem detém o púlpito detém o poder de doutrinar. Agora, quando você estuda as perseguições, você precisa considerar que não foi lá no Edito de Milão, lá no Edito de Tolerância, emitido por Galério, que põe fim à perseguição desencadeada por Diocleciano, que as perseguições encerram. Não, houve momentos que não houve perseguição. Então não começou com Nero e foi até Diocleciano. Não, houve momentos de paz. Tá bom? Então, é preciso você ter isso em mente. Então, a partir dessa data, a perseguição se tornou uma estratégia consistente do governo imperial romano e, portanto, ampla e violenta. E é justamente nessa mesma época que vem o brocardo mais famoso da teologia, pelo menos para mim, né? O sangue dos mártires é a semente da igreja. É essa frase que é de autoria do grande teólogo e advogado Tertuliano. Professor, quais foram as causas da perseguição? A primeira causa é a ordem política. O Império Romano, ele obrigava todos os cidadãos a prestarem culto ao imperador, como se fosse um deus, né? O culto cívico de Roma, o Ave César. A única exceção conhecida era para os praticantes do judaísmo, considerada uma religião lícita, uma religião lícita para o governo, portanto, isento de serviço militar e do culto imperial. Preste bem atenção, eu quero que você olhe para mim agora, me dê a sua atenção. O cristianismo, a princípio, ele foi confundido com uma seita judaica. Do ponto de vista dos elementos articuladores da fé, isso não foi bem interessante. Mas do ponto de vista político, isso foi necessário, porque uma vez que as seitas judaicas, os fariseus, os saduceus, os herodianos e até mesmo os radicais, chamados de saduqueus, eles tinham sua liberdade de culto assegurada por Roma. Então, pelo fato de ser confundido com uma seita do cristianismo, isso aparece lá em Atos, né? Quando tem uma certa discussão e o governante fala assim, olha, vocês estão brigando por causa de um Jesus defunto que Paulo disse que está vivo, mas é coisa de judeu. Então, ser confundido com o judaísmo, a princípio, deu uma certa legalidade ao cristianismo no Império Romano, facilitando a sua própria expansão. Todavia,
Com o passar do tempo, notou-se que o cristianismo não era apenas uma seita judaica. Ele era uma religião com pretensões universalizantes. Olha só, o termo católico, katholos, de acordo com o todo, que aparece na primeira carta, lá no ano 110, a carta de Inácio de Antioquia. Né? Então, o cristianismo, inicialmente, goza dessas isenções, devido ser considerado uma seita judaica, contudo, no ano 90, houve uma segregação entre ambas. Quando os judeus reunidos na cidade de Jânia decidiram que o cristianismo era uma seita falsa e incluíram as maldições a Jesus em seus ritos. Tal segregação fez com que o cristianismo não gozasse mais aí dos benefícios judaicos, né, das benesses judaicas, da liberdade de culto, sendo considerada uma religião ilícita, o que obrigava, olha só, isso aqui é importante, viu, gente? O que obrigava a todos os seus membros à adoração imperial ou à condenação por desobediência. Então, ser confundido a princípio com uma seita judaica facilitou a vida dos primeiros discípulos de Jesus, tá bom? Como você percebe que nos detalhes Deus ele cuida de tudo. É por isso que Gálatas capítulo 4, versículo 4 vai dizer que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho ao mundo, nascido de mulher, nascido sobre a lei, né? Houve uma confluência temporal para que Jesus viesse ao mundo. Comigo aqui, senhores, porque vale notar que um dos principais motivos para o cristianismo ser declarado ilícito é o fato que ele exigia uma lealdade a Cristo acima de César, até porque Jesus estim Kyrios, Jesus é o Senhor. Não, o Senhor não é César, Jesus é o Senhor. E essa expressão César estim Kyrios era uma maneira que os romanos tinham de legitimar ou de sancionar o poder dado ao César. Então, os primeiros discípulos diziam que o Senhor não era César, o Senhor, ele era Cristo. E isso era considerado uma deslealdade ao Estado romano, algo inaceitável pelos seus governantes, que algumas que desejavam um Estado universal. Algumas atitudes e práticas também contribuíram para aumentar a suspeita das autoridades romanas. O fato dos cristãos oferecerem ou se recusaram a oferecer incenso nos altares imperiais era tido como uma deslealdade estatal. Ou seja, não havia essa distinção entre Estado e religião em Roma. A religião era o elemento legitimador do Estado e o Estado, por sua vez, usava a religião ao seu favor. Não havia o conceito de Estado laico, aquilo que está na nossa Constituição, artigo 19, que o Estado é laico e cabe que o Estado é laico e as religiões mantêm uma relação equidistante do Estado, certo? Então, não havia isso em Roma. Somente quem sacrificava nestes altares recebia autorização para ter uma segunda religião. Então, muitos viam isso sem problema. Ia lá e oferecia os seus sacrifícios e continuava as suas vidas. E outros viam isso como um ato de apostasia, como um ato de rebeldia. Então, eles não iam e não sacrificavam. Cara, é uma discussão séria, porque tem teólogos que vão dizer, cara, Jesus não viu nenhum problema nisso. Naamã, quando foi curado pelo Eliseu, ele falou que continuaria a ir ao templo com seu Senhor, porque isso era a sua obrigação. Outros teólogos dizem que eles foram radicais em não aceitar, eles estavam corretos, até porque se você sacrifica a dois senhores, isso seria uma apostasia. Certo? O certo que quem fizesse essas oferendas ganhava, digamos que, uma liberdade do segundo culto em Roma, tá certo? E essa religião estatal não era uma religião cultual, que havia cultos todos os dias, era uma coisa quase que anual, não era quase como uma espécie de recenseamento, e oferecer os sacrifícios aos deuses estatais era uma maneira, segundo Roma, de manter fiel ao próprio império, beleza? A prática das reuniões noturnas e em segredo também foram vistas como uma forma de esse grupo estar tramando quanto à segurança do Estado. Olha como é que a questão política tem a ver com a própria perseguição religiosa. Então, por sentir uma certa instabilidade estatal, eles via as próprias práticas litúrgicas do cristianismo como um ato, então deve estar pensando em alguma coisa em tomar o poder, né? E aí a gente levanta a hipótese. Então já não se tratava tão somente de um grupinho. Tu achas que o Império Romano iria mobilizar a sua força para perseguir uma minoria que não representasse poder? Né? E aí a gente abre, inclusive, a discussão sobre a conversão de Constantino, se ele de fato converteu, ou se foi de fato uma estratégia pelo fato do cristianismo ter força enorme por toda a região.
O certo é que, nesse momento, foi conveniente a perseguição. Posteriormente, foi conveniente a aceitação do culto, talvez, né? Muitos vão dizer que, de fato, Constantino não se converteu, né? E aí entende-se por conversão não somente uma adesão às narrativas míticas, aos ritos, às práticas litúrgicas. Tem a ver com a conversão do próprio coração, né? Mas aí quem pode dizer isso é somente Deus. Então, por fim, o fato dos cristãos não servirem ao exército também irritava as autoridades, né? Havia aquele pacifismo do não pegarem armas, né? Inclusive, senhores, algumas denominações, eu vou utilizar essa palavra seita do ponto de vista sociológico, porque a palavra seita, no ponto de vista sociológico, não tem nenhuma acepção discriminatória. Algumas seitas evangélicas, eles não se alistam. Inclusive, o nosso Estado dá liberdade para a questão de escusa de consciência. Se alguém não quer servir o Exército, obviamente, o Estado tem um serviço alternativo, e isso está postulado, inclusive, na nossa Estratégia Nacional de Defesa. Aqueles que não querem servir o Exército, nos moldes que é oferecido, o Estado precisa fornecer um serviço alternativo. Tá certo? Os menonitas não fazem isso, não se alistam. Os Quakers, alguns Amish nos Estados Unidos também, né? Eles defendem um pacifismo. No Brasil, os mais famosos são os menonitas. Então, vale notar que um dos primeiros motivos para o cristianismo ser declarado lícito, me perdoa, pessoal, eu estou muito resfriado e o nosso vídeo ele não tem corte. A gente vai sem corte mesmo, tá legal? É sem edição. Errou, vai com erro. Então, a primeira causa da perseguição é a religiosa, a segunda é a política, a segunda é a religiosa. Para os romanos, a religião era a mecânica externa com altares, ídolos, sacerdotes, cânticos, ritos e práticas que o povo podia ver. Uma religião palpável, né? Uma religião high-tout, do toque. O fato dos cristãos não fazerem ídolos, nem nada para ser visto e fazer orações em pé de olhos fechados, levava as autoridades romanas a acusarem os cristãos de ateísmo, né? É como se você tem uma geladeira e não tem água dentro dela. Qual é a necessidade de uma religião, na lógica romana, se ela não tem ídolos, se ela não pode ser palpável? A experiência religiosa passa por isso também. A experiência religiosa passa muito por aquilo que você vê. É por isso que as religiões têm comida, têm bebidas, né? Tem os rituais, porque, às vezes, todos esses elementos dão uma certa sensação, dão uma certa concretude. O cristianismo não, ele é a religião da imagética, do mundo por vir, do Deus invisível, do Senhor está aqui, embora você não possa ver, invisível, mas real. Então, para os romanos, essa teologia do metafísico, do não tocável, geravam nele como se o cristianismo fosse um ateus. Olha que coisa interessante. Os cristãos foram perseguidos em Roma porque eram considerados ateus, né? Olha só. Então, o sigilo dos encontros dos cristãos também gerou alguns ataques morais contra eles. A acusação mais comum era de canibalismo, incesto e prática desumana. Canibalismo, vamos lá? O ato de comer e beber os elementos que simbolizam o corpo e o sangue de Cristo gerou rumores de morte e canibalismo de crianças e sacrifício ao seu Deus. Presta atenção, você está lá no Império Romano, lá no século I, e aí você vê um cristão conversando com o outro. E aí, irmão, beleza, beleza? Tu vai hoje na Santa Ceia, no culto de Eucaristia? Irei sim. Irei para comer junto com você a carne e beber o sangue do Senhor. Automaticamente, quem não entendia essa ideia desse canibalismo, comer a carne e beber o sangue, como assim? Então, não havia muito aí, digamos que a linguagem metafórica, era tudo meio que literal, assim, né? Então, por causa disso, eles foram perseguidos. A questão também do próprio incesto. O irmão chamava a irmã de irmã e casavam entre si. Então, as estruturas elementares de parentesco, como assim? Irmão casar com irmão? Isso é incesto, né? Não pode. Isso não deve acontecer. Por fim, a social. Como o cristianismo tinha grande apelo entre as classes pobres e escravas, era visto com desprezo e ódio pelos líderes aristocráticos da sociedade, mas também com temor pela sua influência entre a plebe. Natural, né, cara? A plebe era uma quantidade considerável de pessoas. Se você pensar comigo que a cidade de Corinto tinha cerca de 600 mil pessoas, um quantitativo bem bacana, razoável, né?
Para a época, Corinto era uma grande cidade. E desses 600 mil, 120 mil eram escravos que não tinham liberdade. E os outros 120 mil eram de pessoas simples, de pessoas pobres. Perceba comigo que o cristianismo detinha, digamos que, a possibilidade de abranger metade da população da cidade de Corinto. Então, esse cerceamento da ordem estatal com as classes mais populares foi um temor deles também. Então, a pregação sobre igualdade entre todos os homens, Colossenses capítulo 3, versículo 1, posso citar também aí o texto lá de Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 1, né? Bem-aventurados são os pobres, e pobre ali não tente espiritualizar o termo penês ou pitokoi, no hebraico, no grego, makarios topitokoi, bem-aventurados são os pobres, esse pobre de fato é pobre. É pobre mesmo, aquele que não tem renda, essa é a verdade. Então, a carta de Filemon, quando Paulo intercede por Onésimo, dando a ideia de que o cristianismo não pode aceitar nenhum tipo de escravatura ou de degradação social com o ser humano, isso gerou uma preocupação com o império, tá? Beleza? Porque isso ruía a própria estrutura romana, porque era uma sociedade escravocrata. Então, outros motivos de desprezo da nova sociedade pelos cristãos era a sua recusa a acompanhar eventos em templos, teatros e lugares de recreação, sua não aceitação dos modelos sociais vigentes, trouxe sobre eles a antipatia que os inconformistas sempre enfrentavam na história. A sua pureza de vida representava uma reprovação às vidas escandalosas vividas pela classe alta. Isso levou os pagãos a acreditarem que eles eram um perigo para a sociedade, podendo gerar uma revolta nas massas, né? A própria moralidade que os cristãos viviam, por não ser apegado aos jogos, aos banhos recreativos de Roma, né, aos teatros, gerou, eu não estou dizendo, pessoal, que você não deve ir ao teatro, mas naquela época não havia muita distinção entre culto e teatro, não havia nenhuma distinção entre Olimpíadas e culto, era tudo misturado, né? Na Roma antiga, tudo era mesclado, tudo era bagunçado, você não conseguia fazer uma distinção de uma coisa e outra, tá? Então é por causa disso que eles evitavam estar aí. Isso é uma discussão boa. O que fazer com os espólios imperiais? Quando o império se converte, o que fazer com a arte, com a música, com as pinturas? É uma discussão para uma outra aula e para um outro momento. Com vocês, eu vi tão somente as razões da perseguição. Perseguição de ordem, vamos lá? De ordem política, perseguição de ordem religiosa e perseguição de ordem social. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Curta o nosso canal, assina o nosso canal e fica conosco. Essa é a Zoe Mentoria Teológica. Um beijo no coração e até a próxima.